Ela decidiu limpar o escritório do marido 3 meses após sua morte. Mas quando abriu o armário, encontrou um segredo que a deixou sem ar. O luto tem um cheiro próprio. É uma mistura de poeira fina que se assenta sobre os móveis, do perfume de alguém que já não anda pela casa e do ar estagnado de um cômodo que permanece fechado por tempo demais. Para Cecília, era o cheiro do escritório de Marcelo. 3 meses. 94 dias, para ser exata, desde que o mundo dela se partiu em um antes e um depois. Antes, havia o riso de Marcelo ecoando pelo corredor, o som dos seus passos firmes no assoalho de madeira, o calor da sua presença ao lado dela na cama. Depois, havia apenas o silêncio. Um silêncio pesado, denso, que parecia ter engolido todas as cores e sons da casa em Belo Horizonte. A decisão de finalmente abrir aquela porta não foi um ato de coragem, mas de pura necessidade. A vida, com sua teimosia implacável, continuava a exigir coisas, contas a pagar, documentos a organizar, um futuro a ser minimamente planejado. E o escritório de Marcelo era o epicentro desse caos burocrático. Ele sempre fora o homem dos papéis, das planilhas, da organização metódica. Cecília, por outro lado, era a mulher dos sentimentos, das artes, do caos criativo. Eram o contraponto perfeito um do outro. Ou assim ela pensava. Com um suspiro que carregava o peso de semanas de inércia, ela girou a maçaneta fria. O ar que a recebeu era o mesmo que ele havia respirado pela última vez ali dentro. Parado no tempo, a luz do sol da tarde, filtrada pela persiana, desenhava listras douradas sobre a mesa de mogno, sobre a cadeira de couro vazia, sobre a estante abarrotada de livros de direito e manuais técnicos que ela nunca se interessou em ler. Tudo estava exatamente como ele deixou. Uma caneta repousava ao lado de um bloco de notas, como se ele tivesse saído apenas para buscar um café e já fosse voltar. A ilusão era tão dolorosa quanto reconfortante. Cecília começou pelo mais fácil, as gavetas da escrivaninha. Contratos, apólices de seguro, extratos bancários. Cada papel, um pequeno fantasma do homem que ele foi. O marido provedor, o profissional dedicado. Ela empilhava tudo em caixas de papelão, rotulando-as com uma caligrafia trêmula. Imposto de renda, seguro de vida, apartamento. Era um trabalho mecânico, anestesiante. Permitia que suas mãos se ocupassem enquanto sua mente tentava, desesperadamente, não pensar, não sentir. Mas o luto é traiçoeiro. Ele se esconde nos detalhes. Ao esvaziar a última gaveta, seus dedos tocaram um pequeno chaveiro de metal em formato de avião. Um presente que Laura, a filha deles, lhe dera quando tinha 7 anos. A memória a atingiu como uma onda. Marcelo, rindo, prendendo o chaveiro em seu molho de chaves e dizendo, para eu nunca me esquecer de voar de volta para vocês. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e silenciosas. Ela se permitiu chorar por alguns minutos, o rosto enterrado nas mãos, o corpo sacudindo com a força de uma dor que parecia não ter fim. Depois de se recompor, ela se levantou e olhou para o resto do cômodo. Faltava o armário. Um armário alto, de madeira escura, embutido na parede do corredor que levava ao escritório. Era ali que Marcelo guardava o que chamava de arquivo morto. Coisas antigas, projetos finalizados, papéis que talvez um dia fossem necessários, mas que provavelmente nunca mais seriam vistos. Era o último bastião da sua organização, o lugar menos provável para se encontrar algo de valor. As portas rangeram ao abrir, revelando prateleiras repletas de caixas de arquivo idênticas, de um papelão pardo e sem graça. Cecília puxou a primeira, depois a segunda. Notas fiscais de uma reforma feita há 10 anos. Manuais de eletrodomésticos que já nem existiam mais. Era um cemitério de trivialidades. Ela estava prestes a fechar as portas e deixar o resto para outro dia. Talvez para outro ano, quando algo chamou sua atenção.
No fundo da prateleira mais alta, quase escondida atrás de uma pilha de pastas, havia uma caixa diferente. Era menor, de um papelão mais firme, sem nenhuma etiqueta. Curiosa, ela subiu em um banquinho para alcançá-la. A caixa estava surpreendentemente leve. Ao colocá-la no chão, a poeira acumulada em sua tampa fez Cecília tossir. Ela a abriu sem qualquer expectativa. Dentro, mais do mesmo, papéis amarelados, alguns recibos antigos, um calendário de 2012. Ela remexeu o conteúdo com um dedo, sentindo uma pontada de decepção. Por um instante, uma parte tola de si mesma esperara encontrar uma carta de amor esquecida, uma foto antiga dos dois que ela não conhecia. Algo que a reconectasse com o homem que amava, não com o burocrata. Quando já ia fechar a tampa, seus dedos sentiram um objeto pequeno e duro no fundo da caixa, sob uma folha de papel solta. Ela afastou o papel e o viu. Era um pendrive. Um modelo simples de plástico preto, como tantos outros que já tinha visto. Mas este tinha algo diferente. Colada em sua superfície, havia uma pequena etiqueta branca, daquelas usadas para precificar produtos. E nela, escrita com a caligrafia inconfundível de Marcelo, uma caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar, havia uma única palavra: essencial. Cecília ficou olhando para o objeto em sua mão. Essencial. Que tipo de arquivo morto era considerado essencial? E por que estaria escondido ali, no fundo de uma caixa esquecida, no armário mais ignorado da casa? Marcelo era um homem de tecnologia, mas usava a nuvem para tudo o que era importante. Pendrives eram para ele ferramentas de transporte, descartáveis. Ele jamais guardaria algo essencial em um dispositivo tão frágil e antiquado. A menos que o conteúdo não devesse estar na nuvem. A menos que não devesse ser encontrado. Um calafrio percorreu sua espinha, uma sensação estranha que não era luto nem saudade. Era algo novo, afiado, uma premonição. O coração de Cecília começou a bater mais rápido, um tambor surdo no silêncio do corredor. O pendrive em sua mão parecia pesar 1 tonelada. A palavra essencial, escrita com a tinta azul agora desbotada, parecia zombar dela. Essencial para quem? Essencial por quê? Ela se levantou, o corpo rígido, e caminhou de volta para a mesa do escritório. O sol já se punha, e a luz que entrava pela janela agora era alaranjada, lançando sombras longas e distorcidas pelo cômodo. Sentou-se na cadeira de Marcelo e olhou para o laptop dele, fechado sobre a mesa. O ar pareceu ficar mais denso, mais difícil de respirar. Aquele pequeno objeto de plástico preto em sua mão não era mais apenas um dispositivo de armazenamento. Era uma porta. Uma porta para um cômodo na vida de seu marido que ela nunca soube que existia. E ela sabia, com uma certeza que gelava sua alma, que ao abrir aquela porta, a imagem do homem que ela amou por 25 anos poderia se despedaçar para sempre. A primeira pista de que o luto era apenas o começo de sua jornada havia acabado de se materializar em sua mão. Com um movimento que pareceu exigir toda a sua força de vontade, ela estendeu a mão e abriu o laptop de Marcelo. A tela se iluminou, exibindo a foto que ele usava como protetor de tela, uma imagem dos três, ele, Cecília e Laura, sorrindo em uma praia de Trancoso, anos atrás. O sol, o mar, a felicidade estampada em seus rostos. Aquele homem sorridente com o braço ao redor dela guardava um segredo essencial em um pendrive escondido. Quem era ele de verdade? Seus dedos tremiam tanto que ela errou a senha 2 vezes. Na terceira tentativa, a área de trabalho familiar apareceu, com seus ícones organizados em fileiras perfeitas. Ela inseriu o pendrive na porta USB. O som do sistema operacional reconhecendo o novo dispositivo foi anormalmente alto no silêncio do escritório. Um clique duplo no ícone que surgiu na tela e uma única pasta se revelou.
Não tinha um nome, apenas um símbolo genérico. O coração de Cecília martelava contra suas costelas, uma ave aprisionada tentando escapar. Ela respirou fundo, o ar entrando em seus pulmões como vidro moído, e abriu a pasta. O conteúdo se espalhou pela tela, uma constelação de arquivos digitais que imediatamente começou a reescrever 25 anos de sua vida. Havia subpastas nomeadas por anos: 2015, 2016, 2017, até o mais recente, 2024. E dentro de cada uma, um mosaico devastador de uma vida que não era a dela. Fotos, documentos escaneados, arquivos de texto que pareciam ser cartas ou diários. O clique do mouse era o som de marteladas em pregos de um caixão que ela não sabia que estava sendo construído. Ela abriu a pasta de 2018 aleatoriamente. A primeira foto que carregou era de uma mulher. Uma mulher que ela nunca tinha visto, de cabelos escuros e um sorriso tímido, sentada em um banco de praça. Ao lado dela, uma menina pequena, de talvez uns 2 ou 3 anos, com cachos castanhos e olhos grandes e curiosos. A menina segurava um sorvete de morango, a boca toda lambuzada. Era uma cena banal, doce, mas então Cecília olhou mais de perto para o rosto da criança, e o ar lhe faltou. Era como se olhasse para uma foto de Marcelo na infância. O mesmo formato do queixo, a mesma curva das sobrancelhas, o mesmo brilho nos olhos. Um reconhecimento tão instantâneo e doloroso que a deixou fisicamente sem fôlego, como se tivesse levado um soco no estômago. Com as mãos trêmulas, ela começou a abrir os outros arquivos, uma a uma, movida por um horror hipnótico. Havia dezenas de fotos. A menina que as legendas dos arquivos identificavam como Ana Luísa, crescendo ano a ano. Em um parquinho, em uma festa de aniversário com um bolo do personagem de desenho animado da vez, vestida para uma festa junina na escola. Em muitas das fotos, a mulher de sorriso tímido, Fabiana, estava presente. Marcelo não aparecia em nenhuma delas, mas sua presença era um fantasma em cada imagem. Ele era o fotógrafo. Ele estava lá, vivendo aquilo. Então vieram as cartas. Não eram cartas de amor apaixonadas, cheias de promessas febris. Eram algo muito pior, muito mais íntimo e metódico. Eram e-mails salvos em formato de documento, endereçados a Fabiana. Neles, Marcelo perguntava sobre a tosse de Ana Luísa, se o novo remédio para a asma estava funcionando. Comentava sobre o boletim escolar da menina, elogiando suas notas em ciências. Combinava o pagamento do aluguel, da escola, do plano de saúde. Eram as comunicações de um pai. Um pai presente, cuidadoso, constante. Um pai que ele também era para Laura, mas em um universo paralelo e secreto. Querida Fabi, começava um dos e-mails. O dinheiro para o material escolar já deve ter caído na sua conta. Vi a foto que você mandou do desenho dela. Diga à nossa pequena artista que o pai dela está muito orgulhoso. Cuidado com a friagem esta semana. Não se esqueça do casaco dela. Com carinho, M. Nossa pequena artista. O pai dela. As palavras saltavam da tela e a esfaqueavam. Cada frase era uma prova irrefutável de uma traição que não era apenas carnal, um erro passageiro. Era uma traição de vida. Marcelo não tinha apenas tido um caso, ele tinha construído outra família, uma família mantida nas sombras, financiada discretamente, documentada meticulosamente naquele pendrive escondido. A organização dele, a sua famosa metodologia, não era apenas para o trabalho e para a vida deles, era também para gerenciar seu segredo. Cecília sentiu uma onda de náusea. Levantou-se abruptamente, a cadeira rolando para trás e batendo na estante, e correu para o banheiro do corredor. Apoiou-se na pia fria, ofegante, olhando para seu próprio reflexo no espelho. O rosto que a encarava era o de uma estranha. Uma mulher de 53 anos, com novas linhas de expressão forjadas pelo luto, e agora,
pela mais profunda das humilhações. Quem era ela? A esposa? A oficial? A enganada? Todas as suas memórias, todos os momentos que ela guardava como sagrados, estavam agora contaminados. O jantar de aniversário em que ele pareceu distraído, a viagem que ele cancelou em cima da hora por causa de um imprevisto no trabalho, as noites em que chegou tarde, alegando reuniões intermináveis. Tudo ganhava um novo e sórdido significado. Ela voltou ao escritório, sentindo-se esvaziada, oca. A raiva ainda não tinha chegado. Por enquanto, havia apenas um choque gelado, uma dor tão vasta que parecia não caber em seu corpo. Ela continuou a clicar, a ler, a ver. Encontrou comprovantes de transferência bancária, um contrato de aluguel de um pequeno apartamento em um bairro que ela mal conhecia, em Contagem, na região metropolitana. Encontrou até mesmo uma cópia da certidão de nascimento de Ana Luísa. Campo do pai, em branco. Um detalhe legal que era, ao mesmo tempo, uma proteção e a mais cruel das negações. Ele a reconhecia em segredo, mas a negava para o mundo. A dor era multifacetada. Havia a dor da traição, a quebra da confiança que era a base do seu casamento. Mas havia também uma dor estranha, quase uma inveja, ao ler a preocupação dele com a asma da menina, com seus estudos. Era o Marcelo que ela conhecia, o homem cuidadoso e protetor. Mas ele estava aplicando esse cuidado a uma vida inteira da qual ela fora excluída. Ela não era apenas a esposa traída, era a pessoa deixada de fora, a ignorante, a única que não sabia. E o que isso dizia sobre ela, que era tão cega, tão fácil de enganar? O som da chave na porta da frente a sobressaltou. Laura. O coração de Cecília deu um salto de pânico. Ela rapidamente fechou todas as janelas na tela do computador, minimizando a pasta reveladora, e ejetou o pendrive, segurando-o com força na mão fechada. Era tarde demais. Laura já estava na porta do escritório, a mochila pendurada em um ombro, o rosto adolescente marcado por uma carranca. "O que você está fazendo?" A voz de Laura era cortante, acusadora. Ela olhou para a desordem, para as caixas de papelão, para o rosto pálido da mãe sentada na cadeira do pai. Eu só estava começando a organizar as coisas dele, filha. Os papéis." Cecília gaguejou, a voz fraca, irreconhecível para si mesma. "Organizar?" Laura cuspiu a palavra como se fosse um insulto. "Você quer dizer mexer em tudo, revirar tudo? Ele mal se foi, mãe. Você não pode nem esperar um pouco? Deixar as coisas dele em paz?" "Laura, é necessário. Há contas, documentos." "Não, não é." Laura deu um passo para dentro do cômodo, os olhos brilhando de lágrimas furiosas. "Você não suporta mais ver as coisas dele, é isso? Quer apagar ele daqui o mais rápido possível." "Não é verdade. Você sabe que não é." A injustiça da acusação, somada ao turbilhão de emoções que a consumia, fez a voz de Cecília subir. "Eu amava o seu pai." "Amava? Então por que está profanando a memória dele?" Laura gesticulou para a cadeira, para a mesa. "Esse era o lugar dele, o santuário dele. E você está aqui, remexendo em tudo como se fosse lixo. Vai jogar tudo fora, mãe?" Cada palavra era uma punhalada, mas Cecília não podia se defender. Como poderia explicar o que havia encontrado? Como poderia dizer àquela menina, que já estava sofrendo a perda do seu herói, que o pai delas não era quem ela pensava, que o homem cuja memória ela defendia com tanto fervor era um mentiroso? A revelação a destruiria. E naquele momento, Cecília percebeu a armadilha perfeita que Marcelo havia deixado para trás. Ao esconder seu segredo, ele não apenas protegeu a si mesmo, ele a aprisionou. Se ela contasse, destruiria a filha. Se não contasse, seria consumida sozinha pela verdade. Ela apenas balançou a cabeça, incapaz de formular uma resposta. O pendrive em sua mão parecia queimar. Era o segredo
a prova, a arma que poderia destruir tudo. E Laura, vendo o silêncio da mãe não como choque, mas como culpa, interpretou-o da pior maneira possível. Eu não acredito em você, disse ela, a voz embargada de dor e raiva. Eu vou para a casa da vovó. Pelo menos lá eles respeitam o papai. E com isso, ela se virou e saiu batendo a porta, deixando Cecília sozinha no escritório escuro, no meio dos destroços de duas vidas, a que ela pensava que tinha e a que acabara de descobrir. Nos dias que se seguiram à partida de Laura para a casa dos avós, a casa mergulhou em um novo tipo de silêncio. Não era mais o silêncio reverente do luto, mas um silêncio hostil, carregado de ressentimento e palavras não ditas. Cecília se movia pelos cômodos como uma sonâmbula, o peso do segredo de Marcelo pressionando seus ombros, tornando cada respiração um esforço consciente. O confronto com a filha a deixara devastada. Laura, em sua dor adolescente e idealizada, a transformara em vilã, a profanadora da memória sagrada do pai. E Cecília, para protegê-la, aceitava o papel em silêncio, um mártir em um altar que ela mesma não escolhera. A raiva, que estivera adormecida sob a camada de choque, começou a despertar. Raiva de Marcelo. Raiva por sua covardia, por sua traição meticulosamente planejada. Ele não apenas a enganara, ele a encurralou, deixando-a como a guardiã de uma verdade que poderia aniquilar a própria filha. Ele morreu e se livrou do fardo, deixando a bomba para ela desarmar, ou para explodir em suas mãos. O pendrive era uma presença constante, mesmo quando guardado no fundo de sua gaveta de roupas íntimas. Era um tótem de sua vida desfeita. Às vezes, no meio da noite, ela o pegava e o conectava ao laptop, revisitando as provas de sua humilhação. A necessidade de ver, de tornar aquilo real para além da tela de um computador, começou a crescer dentro dela como uma febre. Era uma compulsão, uma ideia terrível e irresistível. O que ela esperava encontrar? Uma confrontação, uma explosão de dor? Ela não sabia. Sabia apenas que não poderia continuar a viver com aqueles fantasmas digitais. Precisava dar-lhes carne e osso, mesmo que isso a destruísse. Numa manhã de quinta-feira, uma semana após a partida de Laura, Cecília tomou uma decisão. Vestiu-se com as roupas mais discretas que encontrou. Uma calça jeans, uma blusa simples e sapatilhas confortáveis. Pegou as chaves do carro, a bolsa e, após um momento de hesitação, o comprovante de aluguel amassado. O endereço estava gravado em sua mente. Dirigir até Contagem foi como atravessar um portal. As ruas arborizadas e os prédios elegantes de seu bairro deram lugar a um emaranhado de avenidas comerciais movimentadas, viadutos e uma arquitetura mais funcional, mais densa. O GPS a guiou por ruas que se tornavam progressivamente mais estreitas e modestas. Ela se sentia uma intrusa, uma turista em sua própria cidade. Cada placa de rua, cada rosto desconhecido no ponto de ônibus aumentava a sensação de irrealidade. Marcelo estivera ali, regularmente, por anos. Ele conhecia aquele caminho, aquelas ruas. Era um mapa de sua vida secreta. Finalmente a voz do GPS anunciou: "Você chegou ao seu destino." Era uma rua residencial tranquila, com casas simples e pequenos prédios de apartamentos de 2 ou 3 andares. O prédio do endereço era um deles. Uma construção modesta, de pintura bege um pouco desbotada, com grades de ferro nas janelas do térreo. Não havia porteiro, apenas um interfone ao lado do portão de metal. Cecília estacionou o carro do outro lado da rua, algumas casas adiante, sob a sombra de uma mangueira. Desligou o motor e ficou ali, o coração batendo descompassado. O que estava fazendo? Era loucura. Deveria ir embora, voltar para sua casa, para sua dor familiar. Mas seus olhos estavam fixos no prédio, como se magnetizados. Ela esperou.
Não sabia exatamente pelo quê. Talvez uma parte dela ainda torcesse para que tudo fosse um engano colossal, um mal-entendido. O sol do meio-dia esquentava o interior do carro. O tempo se arrastava, 15 minutos, 20, meia hora. Ela estava prestes a desistir, a admitir a insanidade daquela expedição, quando o portão do prédio se abriu com um rangido. Uma mulher saiu. Cecília prendeu a respiração. Era ela. A mulher das fotos, Fabiana. Na vida real ela parecia mais cansada do que nas imagens, com olheiras suaves sob os olhos, mas o mesmo sorriso tímido se esboçou quando ela se virou para falar com alguém que ainda estava para sair. E então ela saiu. A menina, Ana Luísa. Estava maior do que nas últimas fotos do pendrive, talvez com seus 9 anos agora. Usava um uniforme escolar azul e branco e carregava uma mochila rosa nas costas. Ela falava animadamente com a mãe, gesticulando com as mãos. E então ela riu, uma risada aberta, infantil, e naquele momento o mundo de Cecília se inclinou sobre seu eixo. Não era apenas a semelhança que a atingiu, embora fosse inegável. Era a totalidade da criança. A maneira como sua cabeça se inclinava para o lado quando ouvia, o jeito como seus ombros se mexiam quando ria, eram os trejeitos de Marcelo, eram os mesmos trejeitos de Laura. Era como ver um eco, um reflexo de sua própria filha, de seu próprio marido, em uma pessoa estranha, do outro lado da rua, a prova viva, ambulante, da mentira dele. Cecília sentiu o ar ser expulso de seus pulmões. A cena era tão doméstica, tão normal. Uma mãe levando a filha, provavelmente para a escola. Elas caminharam pela calçada, a menina saltitando à frente, e viraram na esquina, desaparecendo de vista. E Cecília ficou para trás, sozinha no carro, completamente despedaçada. A visão daquela criança feliz, daquela semelhança esmagadora, tornou tudo irrevogavelmente real. Não era mais um segredo digital, um conjunto de arquivos. Era uma menina com uma mochila rosa e uma risada que ecoava a de sua própria filha. Era uma vida que existia, que respirava, que continuava, indiferente à sua dor. Ela não soube por quanto tempo ficou ali, paralisada. O trajeto de volta para casa foi um borrão. Ela dirigiu no piloto automático, a mente um turbilhão de imagens. O sorriso de Fabiana, a mochila de Ana Luísa, os olhos de Marcelo no rosto daquela menina. Ao chegar em casa, a solidão a acolheu como um sudário. A raiva havia se dissipado, substituída por uma dor profunda e oca, uma sensação de perda que ia além da morte de Marcelo. Era a perda da sua própria história, da santidade de suas memórias. Ela precisava de um elo com o passado. Um elo com a verdade, ou com o que ela pensava ser a verdade. Foi então que se lembrou do baú. Um velho baú de madeira que eles compraram em uma loja de antiguidades em Tiradentes, no início do casamento. Era onde guardavam suas recordações mais preciosas. A primeira foto que tiraram juntos, os convites de casamento, os sapatinhos de lã de Laura, cartas trocadas nos primeiros anos de namoro. Era a cápsula do tempo do amor deles. Com o coração pesado, ela o arrastou do fundo do closet. A madeira rangeu quando ela levantou a tampa pesada. O cheiro de cedro e papel antigo encheu o ar. Lá estavam as relíquias de sua vida a dois. Ela remexeu com cuidado, os dedos tocando as fotografias desbotadas, os bilhetes amassados. Eram testemunhas de uma felicidade que agora parecia uma fraude. Cada sorriso, cada declaração de amor, uma mentira. Ela estava prestes a fechar o baú, o coração mais pesado do que nunca, quando notou algo que não pertencia àquele acervo. Enfiado sob um álbum de fotos, havia um envelope. Era um envelope comum, branco, mas estava selado e seu nome, Cecília, estava escrito na frente, com a caligrafia inconfundível de Marcelo.
Não havia data, nem remetente. Mas ela soube, com uma certeza gelada, que não era uma carta antiga. A tinta da caneta era recente, o papel estava intacto. Aquilo fora deixado ali para ela encontrar, deliberadamente. Suas mãos tremiam tanto que ela quase rasgou o envelope ao abri-lo. A folha de papel em suas mãos parecia frágil, mas continha o peso de uma década de mentiras. Cecília sentou-se no chão, ao lado do baú aberto, as relíquias de seu casamento espalhadas ao redor como destroços de um naufrágio. Ela desdobrou a carta. A caligrafia de Marcelo, geralmente tão firme e decidida, estava diferente. Havia uma hesitação nos traços, uma leve tremura que traía a fachada de controle que ele sempre se esforçou para manter. Era a escrita de um homem assombrado. Minha querida Cecília, começava a carta. As duas palavras que antes a teriam aquecido agora soavam como uma afronta. Se você está lendo isto, significa que o pior aconteceu. Significa que eu parti e deixei para trás uma bagunça imperdoável. E significa também que sua busca por respostas a levou até aqui, ao nosso baú, ao lugar onde guardamos o início de tudo. Peço que me perdoe por esta covardia final, a de falar através do papel, sem lhe dar o direito de me responder, de gritar comigo, de me expulsar de sua vida. Mas eu não poderia partir sem lhe dar a verdade. Você merece no mínimo isso. Cecília fez uma pausa, o peito apertado. A raiva e a dor lutavam por espaço dentro dela. Ele a conhecia bem. Sabia que ela não descansaria, que sua inteligência e intuição a levariam a cavar até encontrar a raiz da podridão. Não há desculpas para o que eu fiz, a carta continuava. Não há justificativas que possam apagar a dor que esta revelação irá lhe causar. Mas eu preciso que você entenda a origem, não para me perdoar, mas talvez para que um dia você possa compreender a complexidade de um erro que cresceu e criou vida própria. Lembra-se daquela fase, há alguns anos? A crise dos 40 e tantos, o trabalho me consumindo, Laura na pré-adolescência e se fechando para nós. Lembro-me de como nos sentíamos distantes, dois estranhos dividindo a mesma casa. Eu me sentia um fracasso como marido, como pai. Não estou culpando você, nem a nossa história. A culpa foi minha. Eu me senti perdido, invisível. As palavras a transportaram de volta no tempo. Ela se lembrava daquela fase. A comunicação entre eles havia se tornado puramente funcional, uma lista de tarefas e responsabilidades. Havia um abismo silencioso entre eles na mesa de jantar, na cama. Ela atribuíra aquilo ao estresse, à rotina, uma fase que passaria. Nunca imaginou que naquele vácuo outra história estivesse sendo semeada. Foi nessa época que me envolvi mais profundamente com o projeto de assistência jurídica gratuita. Era uma forma de me sentir útil, de fazer algo que importava. Foi lá que conheci Fabiana. Ela não era uma colega, mas uma das pessoas que buscavam ajuda. Uma mulher jovem, batalhadora, tentando criar o filho pequeno de um relacionamento anterior, enquanto lutava para se livrar de um ex-companheiro abusivo. Eu a ajudei com o processo, com a ordem de restrição. Conversávamos muito. Ela me contava de suas dificuldades, de sua resiliência, e eu, como um tolo, me abri sobre a minha solidão, sobre o vazio que sentia em casa. Cecília fechou os olhos com força. A imagem se formou em sua mente. Marcelo, o Salvador. O homem forte e competente, oferecendo amparo a uma mulher vulnerável. Era um papel que ele sempre gostou de desempenhar. E aparentemente, ela, a esposa, já não era um palco adequado para essa performance. O que aconteceu foi um erro. Uma única noite. Um momento de fraqueza, de carência, alimentado por uma falsa sensação de entendimento. Foi sórdido e errado, e eu me arrependi no instante seguinte. Jurei a mim mesmo que nunca mais aconteceria, e não aconteceu. Eu e Fabiana nos afastamos. Tentei consertar as coisas em casa, com você e com Laura.
E por um tempo pareceu que conseguiríamos. Lembra da nossa viagem para a serra? Foi minha tentativa desesperada de nos reencontrar, de apagar meu erro. Ela se lembrava. Lembrava-se de como ele pareceu mais presente, mais carinhoso. Ela pensou que a crise havia passado. Mal sabia ela que estava apenas começando. 2 meses depois, Fabiana me procurou. Ela estava grávida. O mundo desabou sob os meus pés, Cecília. Meu primeiro impulso foi o pânico, a negação. Mas ela não me pediu nada, apenas me comunicou, disse que assumiria a responsabilidade sozinha, que o erro fora dos dois. Mas eu não podia. Eu não podia simplesmente virar as costas. Quando Ana Luísa nasceu e eu a vi pela primeira vez, ela era tão pequena, tão frágil, e ela se parecia comigo. Eu vi meus traços, vi os traços da minha mãe. Ela era minha filha. As lágrimas que Cecília segurava começaram a cair, manchando a tinta da carta. A dor da traição se misturava agora com um sentimento novo e confuso. A confissão dele não diminuía a mentira, mas a humanizava de uma forma terrivelmente dolorosa. E então, Cecília, eu fiz a escolha mais covarde da minha vida. Eu olhei para você, para a nossa Laura, para a vida que construímos, e não tive coragem de arriscar perder tudo. O medo de ver o seu rosto se transformar em desprezo, de ver nossa filha me odiar, foi maior do que a minha integridade. Então, eu construí um muro. De um lado, a minha família, a minha luz, o meu lar. Do outro, uma responsabilidade secreta, uma vida que eu sustentava nas sombras. Fabiana nunca exigiu nada. Ela é uma mulher de uma dignidade imensa. Ela apenas aceitou a ajuda que ofereci para garantir que a Ana não passasse pelas dificuldades que ela passou. O aluguel, a escola, os remédios para a asma crônica dela, era o mínimo que eu podia fazer. Era a minha penitência silenciosa. Asma crônica. A informação a atingiu. Explicava os e-mails preocupados, a insistência com os cuidados. Não era apenas um pai, era um pai de uma criança com uma condição de saúde delicada. A complexidade do segredo se aprofundava, tornando tudo ainda mais perverso e, paradoxalmente, mais compreensível. Eu vivi uma vida dupla e o preço foi a minha paz. Cada sorriso seu, cada abraço de Laura era ao mesmo tempo uma bênção e uma facada de culpa. Cada vez que eu ia à contagem, sentia-me um criminoso. E cada vez que eu voltava para casa, para você, sentia-me um impostor. Eu amava você, Cecília. Por favor, acredite nisso. O meu amor por você e por Laura sempre foi a única coisa real e sólida na minha vida. O resto foi um erro catastrófico que eu não tive coragem de consertar. Eu escolhi a mentira para preservar a nossa felicidade, mas no fundo eu sabia que uma felicidade construída sobre uma mentira é apenas uma ilusão frágil. Cecília soluçou. Um som gutural de dor pura. Ele a amava. A frase era ao mesmo tempo um consolo e um insulto. Que tipo de amor era aquele que a condenava à ignorância, que a desrespeitava de forma tão fundamental? Não peço seu perdão, pois sei que não o mereço. Peço apenas que, quando a raiva passar, você olhe para Laura. Eu a magoei profundamente com a minha ausência final, mas a magoei ainda mais com a minha vida secreta. E peço que pense em Ana Luísa. Ela é uma menina doce, inteligente, que não tem culpa de nada. Ela é a vítima inocente da minha fraqueza. Não sei o que você fará com esta verdade. É um fardo que eu, egoisticamente, deixo em suas mãos. Mas eu a conheço, Cecília. Conheço a força do seu coração, a sua imensa capacidade de empatia. Você sempre foi a melhor parte de mim. Com todo o amor e o mais profundo arrependimento, Marcelo. A carta terminou. Cecília ficou segurando o papel, as palavras dele gravadas a fogo em sua mente. O homem que ela amava e odiava naquele momento era complexo, falho, covarde e de uma forma distorcida, decente. Ele cometeu um erro terrível,
mas tentou, à sua maneira torta, arcar com as consequências sem destruir o mundo que conhecia. Fracassou em todos os sentidos. Ela dobrou a carta lentamente e a colocou de volta no envelope. O baú de recordações à sua frente não parecia mais uma coleção de mentiras. Parecia o que realmente era, a história de um amor que fora real, mas imperfeito. Um amor que adoeceu, que foi traído, mas que de alguma forma persistiu em meio à culpa e ao segredo. A descoberta da carta não trouxe paz, mas trouxe uma mudança de perspectiva. A raiva cega deu lugar a uma dor mais lúcida, mais profunda. Ela não era apenas a esposa enganada, era a herdeira de um problema complexo, com 2 crianças no centro de tudo. A pergunta que a assombrava agora não era mais por que ele fez isso, mas sim, o que eu faço agora? A resposta, ela sabia, não estava naquele quarto nem dentro daquela casa. Estava do outro lado da cidade, em um apartamento modesto, onde uma mulher de sorriso tímido e uma menina com os olhos de Marcelo viviam uma vida que, até então, era invisível. Nos dias que se seguiram à leitura da confissão, um novo sentimento começou a se cristalizar em meio à sua dor. Uma resolução fria e inevitável. Ela precisava conhecer Fabiana, não por curiosidade mórbida, nem por um desejo de vingança. Precisava olhá-la nos olhos para entender a outra metade da história, para dar um rosto e uma voz à mulher que até então era apenas uma figura silenciosa no centro do terremoto que abalara sua vida. A decisão de ir até lá novamente não foi impulsiva como da primeira vez. Foi calculada. Ela passou 2 dias em um estado de quietude estranha, preparando-se mentalmente para o encontro. O que diria? Como começaria uma conversa que era, em sua essência, impossível? Olá, sou a esposa do homem com quem você teve uma filha. A absurdidade da situação era esmagadora. No 3º dia, ela acordou sabendo que era o dia. Colocou a carta de Marcelo dentro da bolsa. Era sua única credencial, seu passaporte para aquele mundo desconhecido. Era também um escudo, a prova de que não estava ali para atacar, mas para compreender. O caminho para a Contagem pareceu mais curto desta vez, a familiaridade do trajeto trazendo uma calma nervosa. Ela estacionou na mesma rua, mas em vez de ficar no carro, saiu. Caminhou lentamente até a frente do prédio bege, o coração martelando um ritmo irregular contra suas costelas. Olhou para o interfone. Ela não sabia qual era o delas. Teria que esperar. A sorte, ou o destino, estava do seu lado. Cerca de 10 minutos depois, uma senhora idosa saiu pelo portão, deixando-o entreaberto por um instante. Foi o suficiente. Cecília respirou fundo. Empurrou o portão e entrou no pequeno corredor que levava às escadas. O ar era abafado, com um cheiro de comida caseira. Havia 6 apartamentos, 2 por andar. Ela não tinha ideia de qual procurar. Foi então que ouviu uma tosse seca, persistente, vinda do 2º andar. A tosse de uma criança. Asma crônica. As palavras de Marcelo ecoaram em sua mente. Ela subiu as escadas, os pés movendo-se com uma autonomia que sua mente consciente não possuía. A porta do apartamento 201 estava ligeiramente entreaberta, talvez para ventilar. A tosse vinha de lá. Ela parou diante da porta, a mão erguida para bater, mas congelada no ar. Podia ouvir vozes lá dentro. A voz suave de Fabiana dizendo: "Calma, filha, respira fundo, pega a sua bombinha." E a voz ofegante da menina. Cecília sentiu um nó na garganta. Aquela era a realidade nua e crua do segredo de Marcelo. Não era um romance, era uma luta diária pela respiração. Reunindo uma coragem que não sabia possuir, ela bateu levemente na porta. Os nós dos seus dedos fizeram um som oco. As vozes dentro do apartamento cessaram. Passos se aproximaram e a porta se abriu por completo. Fabiana estava ali.
Embora nunca tivessem se visto pessoalmente, a imagem de Cecília, a esposa oficial, provavelmente habitava seus pensamentos tanto quanto a imagem de Fabiana habitava os de Cecília. "Pois não", Fabiana disse, a voz um pouco rouca, defensiva. Cecília abriu a boca, mas nenhum som saiu. Todas as frases que ensaiou desapareceram. Em vez disso, ela apenas estendeu a mão e ofereceu o envelope. Seus olhos suplicavam para que a outra mulher entendesse. Fabiana olhou do envelope para o rosto de Cecília e a compreensão brilhou em seus olhos. Ela pegou o envelope com a mão trêmula, reconhecendo a caligrafia de imediato. Sem dizer uma palavra, ela abriu a porta um pouco mais. Um convite silencioso para que Cecília entrasse. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo e arrumado. A sala era conjugada com a cozinha e os móveis eram simples e funcionais. Em um sofá estava sentada Ana Luísa, segurando um inalador em formato de ursinho. A menina olhou para Cecília com seus olhos grandes e curiosos, os olhos de Marcelo, e depois voltou sua atenção para a mãe, buscando segurança. "Ana, vai para o seu quarto um pouquinho, meu amor. A mamãe precisa conversar com esta senhora", disse Fabiana, a voz suave, mas firme. A menina obedeceu sem questionar, desaparecendo por um corredor. As duas mulheres ficaram sozinhas no silêncio da pequena sala. Fabiana não abriu a carta. Ela a segurava contra o peito, como se soubesse o que continha. "Eu sinto muito", disse Fabiana, as palavras saindo em um sussurro. "Eu nunca quis. Eu juro que nunca quis que você passasse por isso." Cecília apenas assentiu, incapaz de falar. "Ele me disse que tinha deixado uma carta para você", continuou Fabiana, os olhos marejados. "Ele estava preocupado com o que aconteceria. Comigo, com a Ana, mas principalmente com você e com a sua filha. Ele me contou sobre a asma dela", disse Cecília, a voz finalmente saindo fraca. Um soluço escapou de Fabiana. "É crônica. Piora com o tempo seco, com o estresse. Ele sempre ajudou, pagava os melhores remédios, o plano de saúde. Eu não sei como vou fazer agora." A vulnerabilidade em sua voz era palpável, desarmante. Não havia malícia ali, apenas medo e exaustão. "Ele era um bom pai para ela", afirmou Cecília, a frase saindo com uma objetividade dolorosa. Não era uma pergunta, era uma constatação. "Ele era", confirmou Fabiana, enxugando uma lágrima com as costas da mão. "Ele vinha uma vez por semana, sempre no mesmo horário. Ajudava a Ana com o dever de casa, contava histórias. Ela o adorava. Ele era o tio Marcelo, o nosso anjo da guarda. Ela não sabe que ele é o pai dela. Ele achou que era melhor assim para protegê-la." A revelação caiu sobre Cecília com um peso inesperado. Tio Marcelo. Outra camada da mentira, outra proteção construída por ele. Ele negara à filha até mesmo o direito de chamá-lo de pai. "Eu nunca quis atrapalhar a sua família", repetiu Fabiana como um mantra. "Quando eu descobri a gravidez, eu entrei em pânico. Eu não ia contar a ele, mas eu não tinha ninguém. Ele foi a única pessoa que me ajudou a sair de uma situação horrível. Eu me senti em dívida e o que aconteceu foi um erro que eu paguei todos os dias. Ele deixou claro desde o início que amava você, que nunca deixaria a sua família. Eu aceitei o meu lugar. Eu só queria que a minha filha tivesse uma chance, que não passasse pelo que meu outro filho passou." Ela finalmente abriu a carta e seus olhos percorreram as linhas que Cecília já conhecia de cor. As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto. As duas mulheres, unidas pela mesma caligrafia, pelo mesmo homem, choravam em silêncio. Elas ficaram em silêncio por um longo tempo. Não era um silêncio constrangedor, mas um silêncio de processamento, de luto compartilhado. Cecília olhou ao redor do apartamento.
Viu os desenhos de criança presos com ímãs na geladeira, um pequeno telescópio de brinquedo perto da janela, livros infantis empilhados em uma mesinha. Era um lar construído sobre uma mentira, mas um lar cheio de amor. O que vai acontecer agora? Perguntou Fabiana, a voz frágil, trazendo-as de volta à realidade. Cecília não tinha a resposta. Mas ao olhar para aquela mulher, para sua dignidade em meio ao desespero, para a preocupação genuína em seus olhos, a raiva que sentia começou a se transformar em algo mais complexo. Empatia. Não era perdão, estava longe disso, mas era o reconhecimento de que Fabiana também era, à sua maneira, uma vítima das escolhas de Marcelo. Eu não sei, respondeu Cecília com sinceridade. Eu preciso de tempo. Minha filha, ela não sabe de nada. Ela está sofrendo muito com a morte do pai. Laura, disse Fabiana baixinho. Ele falava muito dela, mostrava fotos, tinha tanto orgulho. Saber que Marcelo compartilhava a vida de Laura com sua outra família foi uma nova pontada de dor, mas Cecília a absorveu. Naquele momento, as pequenas dores não importavam mais diante da imensidão do problema que tinham em mãos. Havia uma criança no outro quarto, uma menina que era irmã de sua filha, uma menina que acabara de perder seu tio e seu provedor. Cecília se levantou. O encontro havia chegado ao seu fim natural. Não havia mais nada a ser dito naquele dia. Eu preciso ir, disse ela. Fabiana se levantou também. Obrigada por ter vindo. Quando Cecília chegou à porta, ela se virou. Não se preocupe com os remédios dela. Ou com a escola, por enquanto. Vamos dar um jeito. Fabiana a olhou, os olhos cheios de uma gratidão tão profunda que era quase dolorosa de se ver. Ela apenas assentiu, incapaz de falar. Cecília desceu as escadas e saiu para a luz do sol, sentindo-se completamente esgotada, como se tivesse corrido uma maratona. A volta para casa, após o encontro com Fabiana, foi um mergulho em um silêncio diferente. Cecília sentia-se como um campo de batalha, após a trégua, onde a poeira ainda não havia baixado, mas a luta principal cessara. A promessa impulsiva de dar um jeito ecoava em sua mente, um compromisso que ela não sabia como honrar, mas que, de alguma forma, a impulsionava. Os dias que se seguiram foram dedicados a um balanço interno. Ela revisitou a carta de Marcelo, não com a fúria inicial, mas com uma lente mais compassiva, embora ainda dolorosa. A ausência de Laura pesava. A casa parecia vazia demais, fria demais. Cecília sentia falta da presença barulhenta da filha, de suas reclamações adolescentes, até mesmo de sua carranca. A dor da separação, somada à culpa por não poder compartilhar a verdade, era um fardo pesado. Ela sabia que precisava se reconectar com Laura, mas como? Como explicar a complexidade da vida sem revelar a verdade que a protegeria, mas a destruiria? A ligação de sua sogra, Dona Lúcia, veio como um alívio e um novo desafio. Cecília, Laura está com saudades de casa. Ela está mais calma agora. Acho que seria bom se você viesse buscá-la. O coração de Cecília deu um salto. Era a oportunidade que ela esperava. Claro, Lúcia, estou indo para aí agora mesmo. O trajeto até a casa de Dona Lúcia foi preenchido por um ensaio mental. O que diria? Como abordaria a ferida aberta entre elas? Ela decidiu pela honestidade, mas uma honestidade parcial, sem revelar o segredo. Ao chegar, Laura estava sentada na varanda, com um livro nas mãos, mas seus olhos estavam fixos no horizonte. Ela parecia menor, mais frágil do que Cecília se lembrava. O rosto ainda carregava a marca do ressentimento, mas havia também uma tristeza profunda. Oi, filha, Cecília disse a voz suave. Laura levantou os olhos e, por um instante, a barreira entre elas pareceu intransponível. Oi, mãe. Sua avó disse que você estava com saudades de casa. Laura deu de ombros. Um pouco.
Cecília sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu também senti sua falta, Laura. A casa fica vazia sem você. O silêncio se instalou. Cecília respirou fundo. Eu sei que você está brava comigo. E eu entendo. Eu entendo que você sinta que eu estava desrespeitando a memória do seu pai. Mas não era isso, filha. Nunca foi. Laura não respondeu, mas seus olhos, antes fixos no horizonte, agora estavam em Cecília, curiosos. Organizar as coisas dele é muito difícil, Cecília continuou, a voz embargada. Cada objeto, cada papel é uma lembrança, e é doloroso, mas é algo que precisa ser feito. E eu estava tentando fazer isso da melhor forma que eu podia. Eu não queria apagar o seu pai, Laura. Eu só queria entender o que ele deixou para trás e lidar com isso. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Seu pai era um homem complexo, Laura. Como todos nós, ele tinha muitas camadas, e ele amava você mais do que tudo. Ele me amava, mas ele também era humano, e humanos cometem erros, grandes erros às vezes. Laura franziu a testa. Que tipo de erros? Erros que machucam as pessoas que amamos, Cecília respondeu, a voz quase um sussurro. Erros que ele carregou sozinho, e que de alguma forma ele tentou consertar mesmo que da pior forma. Ele não era perfeito, Laura. Ninguém é, mas ele tentou. Ele tentou ser um bom pai para você, um bom marido para mim. E ele fez o melhor que pôde, com as ferramentas que tinha. Laura olhou para ela, os olhos marejados. Eu só queria que ele estivesse aqui. Eu sei, meu amor. Eu também queria, Cecília disse, estendendo a mão e tocando o braço da filha. Laura não se afastou. Foi um pequeno gesto, mas significativo. Mas ele não está, e agora somos nós duas. E precisamos ser fortes uma pela outra. E precisamos entender que as pessoas são mais do que aquilo que vemos na superfície. Que o amor é complicado e que o perdão é um caminho longo, mas necessário. Laura se inclinou e encostou a cabeça no ombro da mãe. Eu sinto muito, mãe, por ter falado daquele jeito. Eu também sinto muito, filha, por tudo, Cecília disse, abraçando-a com força. O abraço era desajeitado no início, mas logo Laura retribuiu, e as duas choraram juntas, um choro de alívio, de reconciliação, de uma dor compartilhada que começava a encontrar um novo caminho. A volta para casa foi mais leve. Laura não sabia a extensão dos erros do pai, mas a mãe havia validado a ideia de que ele não era perfeito, que havia complexidades em sua vida. Isso, por si só, era um passo importante. 2 dias após o retorno de Laura, Cecília tomou a decisão. Não haveria um momento perfeito. A perfeição era uma ilusão que pertencera à sua vida antiga. Agora, só havia o necessário. Ela encontrou Laura na sala, deitada no sofá, navegando distraidamente pelo celular. Uma imagem de normalidade que contrastava violentamente com a tempestade que estava prestes a se formar. Laura, filha, podemos conversar? Cecília pediu, a voz mais firme do que se sentia. Ela desligou a televisão, eliminando qualquer distração. Laura sentou-se, percebendo a gravidade no tom da mãe. Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu. Cecília sentou-se na poltrona em frente a ela, as mãos unidas no colo para que a filha não visse o quanto tremiam. Lembra quando eu disse que seu pai era um homem complexo e que cometeu erros? Laura assentiu, os olhos se estreitando em desconfiança. Então, eu não fui completamente honesta sobre a natureza desses erros. Eu não contei tudo porque não sabia como, e porque tive medo de te machucar ainda mais. Cecília respirou fundo. Quando eu estava organizando o escritório, eu encontrei algo que o seu pai escondeu, uma vida inteira que ele escondeu de nós. O rosto de Laura se fechou. Mãe, o que você está falando? Que vida? As palavras saíram diretas, sem rodeios. Era a única forma.
Seu pai teve outra família, Laura. Ele teve um relacionamento com uma mulher chamada Fabiana. E eles tiveram uma filha. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, como se todo o ar tivesse sido sugado da sala. Laura piscou, uma, duas vezes, como se tentasse processar uma língua estrangeira. Um sorriso incrédulo e nervoso brotou em seus lábios. Isso é uma piada, né? Que brincadeira horrível, mãe. O papai não faria isso. Não é uma brincadeira, meu amor, disse Cecília, a voz embargada. A menina se chama Ana Luísa. Ela tem 9 anos. A negação no rosto de Laura se desfez, dando lugar a uma expressão de horror e traição. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não, você está mentindo. Você está inventando isso para sujar a imagem dele, porque você estava com raiva. Eu nunca faria isso, Laura, Cecília disse, sentindo o coração se partir ao ver a dor da filha. Eu vi, filha. Eu tenho provas, fotos, e-mails. Eu fui até a casa delas. Eu a vi. A menina, ela se parece com ele. Ela se parece com você. A última frase atingiu Laura como um golpe físico. Ela se encolheu, balançando a cabeça em negação frenética. Para de falar isso. Eu não quero ouvir. O meu pai não era um mentiroso. Ele amava a gente. Ele amava Laura. Ele nos amava muito. Mas ele errou. Ele cometeu um erro terrível e não teve coragem de nos contar. Não! Laura gritou, levantando-se de um salto. As lágrimas agora escorriam livremente por seu rosto. Eu não acredito em você. Eu te odeio por estar dizendo isso. Eu odeio. Com um soluço que rasgou o peito, ela correu para o quarto e bateu a porta com uma força que fez um dos quadros do corredor balançar na parede. O som da fechadura sendo trancada foi como um tiro no silêncio da casa. Cecília ficou paralisada, o corpo tremendo, a dor da reação de Laura ecoando a sua própria dor inicial. Ela sabia que seria difícil, mas não estava preparada para o ódio, para a acusação. Deu à filha o espaço de que precisava. Deixou que as horas passassem, ouvindo os soluços abafados que vinham de trás da porta. Cada som era uma faca em seu coração. Quando a noite caiu e os soluços cessaram, substituídos por um silêncio preocupante, Cecília se levantou. Foi até o seu quarto e pegou o envelope que Marcelo deixara no baú. Era a única coisa que poderia, talvez, começar a curar a ferida que ela acabara de abrir. Ela caminhou até a porta do quarto de Laura e bateu suavemente. Filha, sou eu. Nenhuma resposta. Laura, eu sei que você está magoada e com raiva, e você tem todo o direito de estar, disse Cecília, a voz baixa, encostada na madeira da porta. Mas há algo que você precisa ver. Algo que o seu pai deixou, para mim, mas que na verdade é para nós duas. Ela esperou. Ouviu um movimento lá dentro. A fechadura girou lentamente. A porta se abriu apenas uma fresta. O rosto de Laura estava inchado, os olhos vermelhos. A raiva havia dado lugar a uma exaustão profunda e desolada. Cecília não disse nada, apenas estendeu o envelope. Laura hesitou, depois o pegou, os dedos roçando-nos da mãe. Ela fechou a porta novamente sem uma palavra. Cecília voltou para a sala e esperou. O tempo se arrastou. Ela imaginou a filha lendo as mesmas palavras que a haviam destruído e, paradoxalmente, a libertado. Quase 1 hora depois, a porta do quarto se abriu novamente. Laura saiu, a carta amassada em sua mão, o rosto banhado em novas lágrimas. Mas estas eram diferentes. Não eram lágrimas de raiva, mas de uma tristeza profunda, de uma compreensão dolorosa. Ela se aproximou e sentou-se ao lado de Cecília no sofá, encolhendo-se como uma criança. Ele realmente fez isso, sussurrou ela, a voz quebrada. Ele tinha outra filha. Sim, meu amor, ele tinha. Cecília a abraçou e, desta vez, Laura se aninhou em seus braços, buscando consolo. Eu não entendo, mãe. Como ele pôde?
Eu também não entendo tudo, filha, mas a carta ajuda a ver a complexidade, o medo dele, não justifica, mas explica um pouco. Ficaram abraçadas em silêncio por um longo tempo, mãe e filha unidas na mesma dor, no mesmo luto por um homem que agora conheciam de verdade. Quando Laura se acalmou um pouco, Cecília a olhou nos olhos. Filha, tem mais uma coisa. Agora que você sabe, nós não podemos simplesmente fingir que elas não existem. Laura enxugou o rosto. O que você quer dizer? Eu prometi a Fabiana que daria um jeito para os remédios da menina para a escola, e eu vou cumprir. Mas não é só sobre dinheiro. Há uma menina de 9 anos que é sua irmã, e ela não tem culpa de nada. Laura ficou em silêncio, processando. Eu sei que é difícil, eu sei que parece impossível agora, continuou Cecília, a voz calma e decidida. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Eu vou convidá-las, Fabiana e Ana Luísa. Para jantar aqui em casa, em alguns dias, Laura arregalou os olhos, um misto de pânico e surpresa. Aqui? Na nossa casa? Sim, aqui. É o único jeito de começar a transformar essa história terrível em algo diferente. Não sei no que vai dar. Talvez seja um desastre, mas nós não podemos viver com esse fantasma para sempre. Precisamos olhá-lo no rosto. Laura não respondeu. O jantar estava marcado, e com ele, o início do resto de suas vidas. A semana que antecedeu o jantar foi uma das mais longas da vida de Cecília e Laura. A casa, agora ciente do segredo que abrigava, parecia prender a respiração. Laura alternava entre longos períodos de silêncio e rajadas de perguntas, tentando montar o quebra-cabeça de um pai que ela agora via como um estranho. Cecília respondia com uma paciência que ela mesma não sabia possuir, ancorando a dor da filha na sua própria, criando um laço de cumplicidade forjado na tragédia. O convite foi feito por telefone, uma conversa breve e tensa entre Cecília e Fabiana, onde mais foi dito nos silêncios do que nas palavras. Ficou combinado. Sábado, às 8 da noite. Quando a campainha tocou, pontualmente, um silêncio elétrico caiu sobre a sala. Cecília e Laura se entreolharam, um pacto mudo de coragem. Cecília abriu a porta. Fabiana estava parada, segurando a mão de Ana Luísa com força. A menina, por sua vez, se escondia um pouco atrás da mãe. Os olhos grandes e curiosos, os olhos de Marcelo, perscrutando o interior da casa com uma mistura de timidez e admiração. Boa noite. Entrem, por favor, disse Cecília, sua voz soando surpreendentemente calma. O ar na sala era denso, pesado, com o peso de tudo o que não era dito. Laura permaneceu enraizada perto do sofá, os braços cruzados, uma muralha de autoproteção. Fabiana, igualmente desconfortável, murmurou um boa noite e incentivou Ana Luísa a entrar. A menina, vestindo um vestido simples e sapatilhas brilhantes, parecia minúscula na sala ampla. O jantar foi uma obra de arte da cordialidade forçada. Cecília serviu a lasanha que preparara e os talheres tilintavam contra os pratos, o único som a quebrar a tensão. As perguntas eram seguras, impessoais. Você estuda onde, Ana Luísa? Perguntou Cecília. Na escola Monteiro Lobato, respondeu a menina, a voz baixa. Laura permanecia em silêncio, empurrando a comida de um lado para o outro no prato. Foi Ana Luísa quem inadvertidamente quebrou o gelo. Olhando para uma estante na sala, ela apontou para um objeto. Aquele é um telescópio de verdade? Laura, que ganhara o telescópio do pai em seu último aniversário, ergueu os olhos pela primeira vez. É, um refrator de 90 milímetros. Uau! Sussurrou Ana Luísa, os olhos brilhando. Eu tenho um de brinquedo. Adoro ver as estrelas. A minha professora de ciências disse que Júpiter está visível este mês. Eu vi ontem, disse Laura, a voz ainda contida, mas com um pingo de interesse. Dá para ver as luas galileanas. Io,
Europa, Ganimedes e Calisto. Ana Luísa arregalou os olhos. Sério? O tio Marcelo me deu um livro sobre elas. A menção ao apelido fez o ar gelar por um segundo. Cecília viu a dor cruzar o rosto de Laura, mas a filha respirou fundo, uma maturidade inesperada surgindo. Ele me deu este telescópio, disse Laura baixinho. Vem, eu te mostro como funciona. Enquanto as duas meninas se afastavam em direção à varanda, Cecília e Fabiana ficaram sozinhas à mesa, observando a cena. Um fio de conexão, frágil e tênue, havia se formado, e com ele a tensão na sala diminuiu. Ela é uma menina adorável, disse Cecília com sinceridade. Laura também, respondeu Fabiana. Marcelo tinha tanto orgulho dela, da inteligência, do jeito forte dela. Naquela noite, algo mudou. Não houve um grande momento de catarse ou perdão. Houve apenas a visão de duas meninas, duas irmãs, inclinadas sobre um telescópio, compartilhando a admiração pelas estrelas, unidas por um legado complexo de dor e de amor. Aquele jantar não foi um evento isolado, mas o primeiro passo em uma longa jornada de reconstrução. A convivência, inicialmente cautelosa, tornou-se mais frequente. Fabiana e Ana Luísa vinham aos domingos, enquanto as adultas conversavam na cozinha, construindo uma relação de respeito mútuo e empatia. As meninas se fechavam no quarto de Laura, entre livros e projetos escolares. O ápice dessa nova conexão veio 2 meses depois, na Feira de Ciências da escola de Laura. O projeto dela e de Ana Luísa, construído em conjunto, era uma maquete detalhada do sistema solar, com luzes de LED para as estrelas e pequenos motores para a rotação dos planetas. Na plateia, Cecília e Fabiana assistiam lado a lado. Não eram amigas, talvez nunca fossem. Eram duas mulheres marcadas pela mesma história, aprendendo a navegar em um novo tipo de família. Uma família nascida do erro, da mentira, da dor, mas que aos poucos estava sendo sustentada pela verdade, pela resiliência e por um afeto que brotava nos lugares mais inesperados. Não houve um perdão imediato para Marcelo, nem um esquecimento da traição. A dor ainda existia, uma cicatriz que lembraria Cecília para sempre da fratura em sua vida. Mas ao seu redor, novos vínculos se formavam. Havia espaço para a cura. Havia a risada de duas irmãs descobrindo um universo, tanto no céu quanto entre si. E havia finalmente a possibilidade de um futuro que ninguém teria escolhido, mas que com coragem e empatia elas estavam aprendendo a construir juntas. A história delas não era mais sobre o segredo que as separou, mas sobre a verdade que, de uma forma tortuosa e imperfeita, estava começando a uni-las. Se você se emocionou com a jornada de Cecília, Laura, Fabiana e Ana Luísa, e acredita na força da empatia para reconstruir vidas, deixe o seu gostei para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E para não perder nenhuma de nossas próximas histórias, que tocam o coração e nos fazem refletir, inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigado por assistir e até a próxima.